nossa vida. E eu pude, irmãos, dentre essas promessas de Deus, eu gostaria de, talvez em rápidas palavras, não sei, nós conhecemos um pouco acerca das promessas de Deus. Mas eu posso afirmar para vocês que uma noite só não é necessário, ou seja, não é suficiente para nós falarmos das promessas de Deus. A gente precisa conhecer, nós como igreja, precisamos conhecer um pouco mais a fundo, com mais afinco, com mais detalhes, as promessas de Deus. E eu quero tão somente dizer que promessas de Deus, elas também significam compromisso. Promessas de Deus significa também conserto. Promessas de Deus significa também voto. Então, eu gostaria de poder passar aqui alguns textos para a nossa meditação nessa noite. É importante lembrar que, mediante a promessa de Deus, é que nós permaneceremos firmes, permaneceremos inabaláveis. Talvez, diante da nossa trajetória, na nossa caminhada, nós vamos enfrentar inúmeras tentações, inúmeros problemas, obstáculos, muitas situações que vão tentar, de alguma forma, nos arrancar do lugar onde estamos plantados, do lugar onde Deus nos firmou, onde Deus nos chamou, onde Deus nos prometeu que Ele faria algo em nossa vida. E as dificuldades da vida, elas batem em nossa porta cotidianamente, todos os dias, enquanto nós estamos de pé, enquanto nós estamos deitados, dormindo, enquanto estamos trabalhando. Essas consequências, ela vem a todo instante a nossa vida para tentar nos arrancar do compromisso que nós firmamos com o Senhor. Mas Deus, Ele deseja nos ministrar, Ele deseja trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento de que foi Ele quem fez a promessa. A promessa não diz respeito a mim, não diz respeito a você somente, mas a promessa diz respeito primeiramente a Deus, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel. E em segundo plano, a promessa diz respeito a nós. E existem inúmeras promessas que nós vamos encontrar nas Escrituras, né? As promessas nas Escrituras, elas relacionam-se com o que Deus declara que Ele fará acontecer. Lembremos da primeira promessa, a grande promessa de Deus para os homens. Ela está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15. Deus, Ele faz uma promessa, e é a partir daqui que veremos uma série de promessas que vem do Gênesis até o Apocalipse, falando a respeito das promessas. Mas as promessas, as primeiras promessas que Deus faz aos homens, Ele diz respeito ao Messias que viria, o Messias de Deus que viria para cumprir as promessas que Deus, o Pai, estabeleceu lá no início de todas as coisas. Aleluia! Então, meus irmãos, essa promessa, ela tem como objetivo os seres humanos. Deus não fez promessas para animais, Deus não fez promessas para as árvores, mas Deus fez promessa para pessoas. Deus fez promessa para os seus filhos. Deus fez promessa para a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que essas promessas, elas partem da parte de Deus, e ela diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós que somos pecadores. Amém? Tem algum pecador aqui nessa noite? Tem algum pecador aqui, irmãos? Eu sou um dos tais. Nós somos todos pecadores, mas buscamos no Senhor o arrependimento, buscamos o perdão. E essa promessa, irmãos, a promessa baseada em Gênesis 3,15, ela é a grande promessa central de Deus para a humanidade. Ou seja,
Essa promessa, ela também inclui a nova aliança, a promessa da nova aliança que Deus faz. E aí, essa promessa, ela vai se desenvolvendo, desenrolando, como um rolo que vai se desdobrando ao longo da história e vai revelando ponto a ponto das promessas de Deus. Eu gostaria de convidar você a ler em Jeremias, capítulo 31 e o verso de número 31. Por favor, na versão NVT, nós estaremos lendo aqui esse trecho que vai do versículo 31 ao versículo 34 para a nossa edificação. A promessa da nova aliança. Aleluia. Glória a Deus por isso. Já está ali. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Verso 33. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa é a promessa da aliança que Deus fez com o seu povo. A promessa de que Ele faria isso. E ao decorrer da Bíblia, nós vamos ver que a promessa de Deus começa a se cumprir na vida de diversos homens de Deus. Deus começa a levantar homens e mulheres. Deus começa a agir na vida da nação, para que a promessa dele, a promessa da aliança, pudesse ser restabelecida novamente. Por que aliança? Porque desde o princípio, desde o Éden, a Bíblia vai nos declarar que o homem com quem Deus, ou o casal, ou a família com quem Deus houvera feito uma aliança, houvera se quebrado. Por conta de quê? Por conta de uma desobediência a uma ordem estabelecida por Deus. Qual foi a ordem? Qual foi a promessa? Ou melhor, qual foi o que Deus estabeleceu? A Bíblia diz que Deus disse para Adão, Deus disse a Adão, de todas as frutas, de todos os frutos que existem no jardim. Por certo, havia milhares de frutos que poderia ser degustado, que poderia ser usufruído, pois foi para isso que Deus criou todas as coisas, para que o homem pudesse usufruir, pudesse desfrutar, pudesse ser abençoado por tudo aquilo que Deus plantou. Tudo foi plantação de Deus, foi Deus que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Deus não saiu plantando, cavando pés a pés, Deus não saiu fazendo transplante de mudas, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que Ele deu uma ordem, deu um comando, e tudo começou a existir, tudo começou a vir à existência, por causa da palavra de Deus. Eu já quero te dizer uma coisa nessa noite: se você não tem feito uso da palavra de Deus que está em suas mãos, eu quero aconselhar você a meditar na palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus irá mudar a sua história, irá fazer brotar em você algo novo, porque foi assim desde o princípio. E a palavra de Deus, talvez você possa dizer, mas foi Deus dizendo lá, e aqui Deus está também. Foi Deus quem falou, Deus disse.
E os homens inspirados por Deus escreveu as santas palavras do Senhor, as palavras de instrução, palavras de vida. Por essa razão, o escritor aos Hebreus diz que essa palavra, ela é como uma espada, ela é viva, ela é penetrante, ela tem um poder tão grande, irmãos, que essa palavra, ela é capaz de mudar a história de muita gente, tem mudado a vida de muita gente, de milhares de pessoas. E essa palavra é viva, continua emanando poder. Se a sua vida ainda não foi mudada, se a sua vida ainda não teve um novo norte, um novo horizonte, eu quero dizer uma coisa para você: medite na palavra do Senhor, dia e noite, como disse o salmista. Essa palavra te dará vida, essa palavra fará que você produza, que você dê fruto, e esse fruto não seja fruto peco, mas é um fruto que procede da palavra e da vontade de Deus. Palavra de Deus. Nós perdemos muito por não ler a palavra de Deus. Nós nos perdemos na nossa trajetória de vida, seja ela na vida pessoal, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, seja na vida social, seja na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Quando desprezamos a palavra de Deus, nós nos perdemos. Por que existem leis? As leis que hoje são exercitadas, estão em exercício. Existem muitas leis que foram estabelecidas fora dos princípios de Deus, mas na grande maioria, de onde saíram todos esses artigos da lei? Procede das Escrituras. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Os crentes precisam ler a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos frequentar os cultos de ensino, precisamos frequentar a escola bíblica dominical. Muitos crentes estão perdendo na guerra por causa que não estão lendo a palavra de Deus. Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. E Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração, porque o seu coração é uma terra. O seu coração é um lugar onde Deus já plantou a sua eternidade. O seu coração é um lugar onde Deus estabeleceu um plano específico para você e para a sua casa. Deixa que o Senhor cumpra essa promessa, a promessa de uma nova aliança. Quantos de nós temos vivido distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando envolvido, inserido em movimentos que acontecem na igreja? Quantos muitas vezes estão com a aliança quebrada com Deus? E Deus nessa noite nos chama para refazermos a nossa aliança com Ele. Deus te chama para um conserto. Deus convida você que está nessa situação, você que está nesse estado, Deus convida você para um compromisso hoje. Deus convida você para refazer o voto que foi feito no altar, o voto que foi feito diante de Deus, o voto que foi feito diante da igreja. Deus chama você para renovar essa aliança. E por falar em aliança, nós nos recordamos também, meus irmãos, de que Jesus, ao sentar na mesa, Jesus, ao sentar com os seus discípulos, Jesus faz menção desta aliança. Ele traz isso à memória dos seus discípulos, de que o Pai havia estabelecido uma promessa de aliança para o seu povo. E aí ele declara dizendo: este é o novo testamento no meu sangue. Esta é a aliança de Deus através do sangue. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que restabeleceu a nossa aliança, que refez, que deu-nos o direito de refazer a aliança com o próprio Deus. Aliança quebrada. Deus nos trouxe para novamente o compromisso com Deus. Ou seja, para religar-nos a Deus.
aquilo que estava partido. Agora Jesus veio e uniu e disse: eu refaço nova todas as coisas. Aleluia! A promessa da aliança. Mas nós temos ainda a promessa. Vem a promessa do derramamento. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Primeiro foi a promessa de Gênesis 3,15. A promessa da aliança. Agora vem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está escrito lá em Joel. Abramos as nossas Bíblias. Joel capítulo 2, versos 28. Aleluia. Que diz o seguinte. Joel 2, 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Essa é a promessa de Deus. E essa promessa do derramamento do Espírito Santo, ela vem se desenrolando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo começou a agir desde o princípio, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face do caos. O Espírito Santo estava se movendo, dando forma, trabalhando em conjunto com o Pai e o Filho, a Trindade trabalhando em conjunto. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que o Espírito Santo começou a se manifestar no Antigo Testamento, de algumas formas, de algumas maneiras. Mas na verdade a promessa de Deus não seria somente para aqueles momentos do Antigo Testamento. A promessa de Deus veio se desenvolvendo. O Espírito de Deus começou a se manifestar por intermédio de patriarcas, de profetas, de homens de Deus. Por exemplo, nós vemos Moisés cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus tirou porção do Espírito que estava sobre Moisés e distribuiu com 70 anciãos. E eles começaram a profetizar no arraial. E eles começaram a ser movidos pelo Espírito de Deus. Mas existem outros momentos que o Espírito Santo se manifestou. Eu não quero aqui detalhar, o tempo talvez não seja suficiente, mas eu quero tão somente dizer que nos tempos de Jesus, João 14, Jesus disse que o Espírito Santo estaria à disposição para dar continuidade às promessas de Deus. A promessa de Deus, da qual o Pai trabalhou de forma onde todos puderam ver a mão do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Muitos viram isso, mas já no Novo Testamento nós vemos o Filho de Deus cumprindo a promessa do Pai. E agora ele, depois de concluir o seu ministério, ele chama os seus discípulos e diz: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Eu imagino aqui os discípulos indagando Jesus, perguntando: ele quem? De quem o Senhor está falando? Existe uma outra pessoa que vai vir depois do Senhor? Eu posso imaginar os discípulos atônitos, tristes por causa da partida de Jesus, mas ao mesmo tempo, esses discípulos estavam cheios de interrogações. E Jesus disse: o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Que promessa é essa? A promessa que Deus fez lá no início, a promessa do derramar do Espírito Santo. E a Bíblia declara que Jesus então começa a instruir os seus discípulos e disse que era necessário que o Espírito Santo viesse, porque cumpriria a promessa do Pai e faria o que de fato o Pai havia pré-estabelecido dentro da sua vontade. E a Bíblia declara que Jesus foi, e um certo dia estavam
os discípulos de Jesus reunidos no cenáculo, cerca de 120 homens. Havia alguns que haviam ido embora, a promessa tardou, e Jesus declarou algumas palavras para ele, dizendo, Jesus deu um conselho, dizendo assim, olha, não saiam de Jerusalém, não se ausentem do lugar onde Deus estabeleceu para vocês. Deus, a Bíblia declara que estando eles ali reunidos, eu posso crer que eles estavam buscando a presença de Deus, eles estavam buscando a presença do Espírito Santo, daqueles em quem eles ainda não tinham experiência, de alguém que para eles ainda era algo novo. E quando algo novo acontece na vida de alguém, quando você conhece alguém, alguma pessoa nova, a sua intimidade é um pouco restrita, não é verdade? Não é assim, irmãos, que acontece? Quando você conhece uma pessoa nova, você fica assim um pouco pacata, sem muito assunto, sem muita intimidade. E os discípulos de Jesus, eles estavam ali reunidos, buscando a presença do Pai, buscando a presença do Espírito Santo. Quem sabe pedindo ao Senhor, Pai, cumpre a tua promessa. Jesus, o Senhor falou que cumpriria a promessa. E a Bíblia declara que, de repente, veio sobre aquele lugar. O Espírito Santo começou a se mover naquele lugar. O Espírito Santo começou a soprar naquele lugar. E a Bíblia declara lá em Atos 2, que o Espírito de Deus desceu sobre eles. E a forma como o Espírito Santo se manifestou ali, era como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Eu não sei se você consegue imaginar isso. O som de um vento veemente e impetuoso. O som de um vento forte. Um vento que começou a soprar veemente e impetuoso, com ímpeto, com força. Começou a soprar no cenáculo. E de repente eles começaram a sentir algo diferente. Eles começaram a entrar numa nova dimensão espiritual. E eles começaram a perceber que eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a glorificar a Deus. Eles começaram a soltar palavras que talvez eles nunca tinham falado. E essas palavras eles começaram a ser tomados pelo Espírito de Deus. Isso começou a despertar, porque a forma como o Espírito Santo estava agindo na vida daquelas pessoas, aqueles homens, eles falavam alto, eles chamavam a atenção de alguma forma, não propositalmente da parte deles, mas da parte de Deus. Aquele movimento ali era, na verdade, um propósito de Deus. Deus estimulou, instigou, Deus assanhou o povo, para o povo colocar a voz para fora. E o povo começou a falar em outros idiomas, em outras línguas. Eles começaram a falar em outros dialetos. Eles começaram a falar na língua de outros povos. Mas, irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Repita comigo nessa noite: Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito em tudo que faz. Naquele dia, a Bíblia registra que estava reunido diversas nações. Eram dias de festa que estava acontecendo em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde o povo, eles se reuniam para festejar ao Senhor. E eram muitas festas. Se não me trai memória, eram 50 dias de festa. Imagine. Era gostar de festa, não é? Mas Deus reservou o momento dos 50 dias de festa para Deus implantar a sua mensagem no coração das nações. Sabe, irmãos, Deus naquele dia fez com que judeus falassem outros idiomas e transmitissem mensagem de Deus sem saber de nada. Eles não estavam falando palavras sem sentido. Para eles eram tudo diferente. Eles não sabiam nem o que estavam falando.
Mas Deus sabia. E as pessoas sabiam também, porque as pessoas começaram a dizer assim, pessoas de outras nações, esses homens estão embriagados a essa hora do dia? Esses homens estão cheios de vinho? Esses homens estão bebendo? E a Bíblia declara que eles começaram a perceber, esses homens não são todos galileus? E agora eles estão falando em nosso idioma, em nossa língua? Eles voltaram. Irmãos, Deus está além do tempo. Deus é um Deus que está além da tecnologia. Deus está além dos avanços tecnológicos e científicos. Deus não brinca de trabalhar. Deus trabalha. Deus trabalha. E naquele dia, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia nenhuma rede social para sair compartilhando, dizendo, olha, um monte de judeu falando em outros idiomas. Mas eles mesmos, as pessoas das nações que estavam ali, eles foram testemunhas oculares, testemunha ocular de que Deus é poderoso para fazer alguém falar em outro idioma sem ter passado pela universidade, sem ter ido para uma escola de formação de inglês, de outros idiomas, qualquer que seja. Deus pode fazer isso. Alguns irmãos lá em Ibiúna conta que Deus usou um baiano. Deus usou um baiano para falar de Deus para um japonês. O baiano mal sabia falar oxente. E Deus usou a boca daquele baiano, tomou pelo Espírito. E Deus fez aquele homem falar em japonês, para evangelizar um japonês. O japonês se converteu, está servindo a Deus até hoje. É pastor. Existe alguma coisa impossível para Deus? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo. Mas para que ser cheio do Espírito Santo? Qual é a finalidade de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é para cumprir a promessa de Deus. Deus não dá o seu Espírito em vão. Deus não dá o seu Espírito para que nós nos acovardemos, que nós não usemos a palavra, que nós não usemos os ensinos dela para colocar em prática, para sermos uma voz sem voz. Sermos uma voz sem voz. O que significa isso? Ser uma voz sem voz é quando você dá testemunho de Cristo através da sua vida diária, das suas práticas, da forma como você se comporta, da forma como você conversa com as pessoas, da forma como você avalia os fatos. O Espírito de Deus, ele age. Alguém olha para você e diz assim: esse aí é um crente. Essa pessoa é diferente demais. Você viu a forma que ele expressou? Eu tentei aqui jogar aqui uma ciladazinha para ele aqui, mas ele foi muito ético. Esse homem é diferente. Essa mulher é diferente. Nós precisamos, irmãos, declarar todos os dias: Espírito Santo, você habita aqui. Habita ou não habita, irmão? O Espírito Santo habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, é para que eu e você, para que nós sejamos testemunha de Jesus. Mas Jesus não deseja que nós só fiquemos de boca calada. Mas se for para falar besteira, é melhor calar. É melhor calado do que falando, porque podemos até estragar. Existe crente salgado e existe crente sem sal. Mas Jesus disse que nós precisamos ter equilíbrio, ser o sal no ponto. Amém? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele está em mim e você. E ele deseja que nós venhamos a proclamar a mensagem do reino de Deus. Temos também a promessa
a promessa da restauração de Israel. Deus, no futuro, vamos ler em Deuteronômio, capítulo 30, verso 1. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 30, verso 1, que diz: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas estas instruções a sério. Verso de número 2. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou, embora tenham sido banidos até os confins da terra. O Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertence ou que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então Ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. Aleluia! Olha só a promessa de Deus para a nação de Israel. Essa promessa é para a nação de Israel. Israel hoje, diante das nações do mundo, Israel, apesar de ser um povo, uma nação pequena, né, Leque? É um povo muito criativo. Um povo, eu vinha conversando agora à tarde, é um povo que tem a mente de Cristo. É um povo que Deus colocou um negócio muito especial assim no coração deles, na mente deles. Israel está inserido em tudo quanto é coisa, ou seja, em muitas coisas boas que acontecem, muitas coisas boas que nós temos dentro da tecnologia, dos avanços científicos, da medicina, do armamento bélico, de tantas coisas. Israel é um país pequeno, mas é um país muito forte. Por isso, irmãos, que as nações do mundo têm raiva de Israel. É um povinho, é um povozinho, é um vermezinho, mas é um povo forte. É um povo forte. Por quê, irmãos? Porque tem o Deus de Jacó, tem o Deus de Abraão, porque o seu Deus é o Deus da promessa. E essa promessa, e é um povo rico. O povo de Israel é um povo rico. E Deus está dizendo aqui, ó, vocês serão ainda mais enriquecidos. Vocês serão prósperos, muito mais ainda. Mais prósperos do que os seus antepassados. Essa é a promessa de Deus para a nação de Israel. Israel chegará o tempo em que, olha, nesses momentos de guerra, vocês perceberam? Quantos perceberam aí? Através dos telejornais. Que muitos israelitas começaram a voltar para Israel. Voltando de tudo quanto é lugar. Só que ainda não é o momento. Isso é apenas uma demonstração, meus irmãos, das promessas de Deus inseridas na Bíblia Sagrada em relação ao seu povo. Ela está se cumprindo dia após dia. Mas vai chegar um momento em que Israel, todos os israelenses, os israelitas, voltarão para o seu lugar como cumprimento da promessa e da palavra de Deus dita pelos seus profetas. E finalmente, a promessa do novo céu e da nova terra. Estou falando apenas de alguns aspectos da promessa, mas nós temos muitas outras promessas que serão tratadas, que serão pregadas, ministrados nos cultos que se seguem. Então, meus irmãos, a promessa do novo céu
e da nova terra. Isaías 65. Isaías 65, verso 17. Que diz o seguinte: vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Irmãos, Isaías 66, verso 22 ainda. Isaías 66, 22. Que diz o seguinte: tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá. Olha só que maravilha. Deus está declarando através da boca do profeta Isaías que ele já criou novos céus. E Jesus disse lá em João 14 que ele iria preparar. Mas o profeta Isaías já havia dito que Deus já havia criado esse novo céu e essa nova terra para que os salvos, para que o povo de Deus pudesse estar nesse lugar. E aí você me pergunta, é no céu ou é na terra? Eu posso dizer para você, com Jesus, tanto no céu quanto na terra, eu só quero estar com Ele. Amém? Então não crie confusão. Mas será que vai ser no céu? Mas será que vai ser na terra? Irmãos, independente, eu quero estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Se for no céu, amém. Se for na terra, amém. O importante é estar desfrutando da doce presença dEle. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E nesse céu, o que nos alegra é que nós não seremos, esse lugar será um lugar tão esplêndido, um lugar que o olho não viu, nem a nossa mente tem o poder de mensurar, de imaginar, de idealizar como será esse lugar, como será esse lugar que Deus, esse novo céu e essa nova terra. Irmãos, de uma coisa eu tenho certeza, é que sendo Deus um ser poderoso e perfeito, um Deus que vai além da sabedoria mais esplêndida da terra. Se você tiver o prazer de conhecer talvez a pessoa mais inteligente do mundo, você não poderá se surpreender a ponto de você olhar para Deus e saber que Ele é o Criador desse ser humano inteligente. Quem cria é muito maior do que aquele que é feito. Concorda comigo? Aquele que criou o ser humano com a capacidade de raciocinar e de criar coisas extraordinárias, Ele é maior incomparavelmente. Ele é poderoso para te dar uma nova mente, para te dar novos pensamentos, de te capacitar a você desfrutar de algo novo para a sua vida. Porque Ele é Criador de todas as coisas. Se inspire em Deus, no seu Criador. Sabe como? Pare um pouco todos os dias e olhe para a natureza, olhe para os céus, olhe para as árvores, olhe para o mar. Eu estava diante do mar, eu e a pastora Raquel, fomos presenteados por um casal de pastor que não é do nosso ministério, a uma viagem de 3 dias para um momento muito especial só com casais. E nós fomos abençoados por esse casal de pastor, que nos abençoou, com tudo pago, ali em Ilhéus. E nós tivemos a oportunidade de poder ir na praia, depois da programação. E eu comecei a imaginar, eu não sei se você já parou para analisar isso, que Deus é perfeito, perfeito. Irmãos, Deus criou o mar. Eu quero falar apenas do mar. Ele criou o mar. E as suas ondas
elas vêm e voltam. E o que eu pude imaginar naquele momento, até disse para minha esposa, eu disse: Deus não precisa do vento para soprar as ondas do mar. Deus move as ondas do mar sem precisar de que o vento sopre. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, de maneira natural e original, Deus estabeleceu limites da praia. E aí nós passeávamos à tarde, e à tarde o mar estava um pouco revolto. O mar estava chegando bem próximo da entrada onde nós estávamos hospedados. E aí entendi que Deus colocou o limite. Quando anoitece aqui, o dia amanhece lá. As águas de lá se recuam para cá ao cair da tarde. Ao amanhecer do dia, anoitece lá. E aí o mar recua e vai aumentar o limite para lá. Sabe o que é isso? Perfeição. A gente fica tão maravilhado, irmãos, com as coisas que Deus faz. E quando nós paramos para imaginar na complexidade do nosso corpo, dos nossos membros, dos nossos órgãos, dos nossos instrumentos de audição, nosso aparelho auditivo, tudo que nós temos, a capacidade de ouvir bem distante, a capacidade de raciocinar. Irmãos, isso não é maravilhoso? Olharmos para Deus e ver que Deus, Ele nos criou e fez uma promessa de que nós teríamos a marca dEle. Você pode adorar a Deus, porque Ele é Deus perfeito. E Ele diz assim: olha, vocês têm a capacidade de também ser perfeito em Deus. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Aleluia, aleluia. Que nós possamos continuar firme nas promessas. Firme nas promessas. Porque Deus tem muito mais promessas para nós. E nós iremos conhecer ao longo dos dias. Nós iremos rever as promessas de Deus e na vida dos seus patriarcas, na vida dos seus profetas. Que Deus em Cristo abençoe você. Que a promessa de novo céu, a promessa de nova terra, a promessa da volta de Jesus, a promessa do arrebatamento da igreja, a promessa de santidade, a promessa de uma vida santa possa invadir o seu ser e você possa viver todos os dias o propósito da promessa de Deus. Aleluia, aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. A promessa de Deus para a sua vida. E essa promessa diz respeito a você, diz respeito ao seu casamento, diz respeito à sua família. A sua família, ela tem uma promessa. Sabe por quê? Porque ainda que seja um membro da família, a promessa diz respeito a você e a toda a sua casa. E todos quantos o Senhor nosso Deus chamar pela sua bondade e através da promessa que Ele tem na sua vida. Aleluia. Não se esqueça, Deus te chamou e você tem uma promessa de Deus. Não se enfraqueça, não se diminua, não regresse, não volte atrás, não pare no caminho. Tem momento que parece que não dá mais, mas o que nos faz continuar caminhando é a promessa de Deus. Visibilize o céu do lado de dentro, não fique pensando do lado de fora. Do lado de fora tem muita coisa que acontece, mas se você focar os olhos no céu, do lado de dentro, tenha certeza que você não verá pedrada, não verá escárnio, não verá contradições, porque isso
Todo dia a gente encontra contradição. Pessoas que vão falar mal de você. Pessoa que vai tentar injuriar você. Vai dizer que o que você faz não presta. O que você faz não tem valor. Que você não tem a promessa de Deus. Mas eu quero te dizer, não foque nas pedradas. Faça como o discípulo de Jesus que foi apedrejado, Estevão. Estevão olhou para Jesus assentado no trono. Enquanto as pedras vinham, enquanto apedrejavam, enquanto falavam mal dele. Sabe, irmãos, nós estamos no meio de gente, no meio de pessoas, seres humanos imperfeitos. E quando muitas vezes nós não nos aplicamos à palavra, nós abrimos espaço para a carne. E às vezes nós emprestamos a língua, a mente, para falar mal, às vezes do próprio irmão, de pessoas. Mas nessa noite Deus nos convida a voltar para a palavra. Porque a palavra conserta tudo, conserta a língua ferina, conserta, irmãos, coração injuriado. A palavra de Deus conserta tudo que está errado. E ela coloca tudo no prumo, porque o Senhor nos fez uma promessa de entrar no céu. E para entrar no céu, tem que purificar a língua, tem que purificar o coração, tem que purificar os passos, tem que purificar os olhos, tem que purificar as intenções. Meus irmãos, precisamos ter um coração limpo para entrar no céu. Coração sujo não vai. Que Deus nos ajude a não atentar para essas coisas carnais, mas que possamos ver o céu. Quem nos espera é os céus. Quantos aqui nessa noite estão aguardando entrar nos céus? Deus tem o céu para você, sim. Deus tem o céu de glória para mim e para você. Aleluia, aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. A você que